Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma arrumação que eu fiz nos meus vasinhos pequenos aqui no cantinho. Quem coleciona como eu sempre tem trabalho, né? E para deixar sempre tudo bem bonitinho, sempre tem que estar de olho, organizando, replantando, limpando bancada. E outra coisa também que eu quero falar com vocês é sobre a água da chuva que eu guardo, e também é um vídeo assim que foi inspirado num comentário, numa pergunta que vocês me fizeram aqui no canal. E eu vou falar um pouco sobre a água da chuva que eu guardo, mas que eu não guardo muito tempo, e ela é principalmente usada aqui na parte coberta, que é um cantinho que recebe muita rega de mangueira com água tratada. Então a água que eu coleto da água da chuva, eu geralmente rego as plantinhas de lá do cantinho coberto. E é para lá que a gente vai ver a organização, e depois eu mostro para vocês como que eu armazeno, e falo um pouquinho, né, sobre o porquê que eu armazeno pouco tempo a água da chuva. Olha só o cantinho como é que ficou. Ficou bem fofinho, fiz uma arrumação nesse final de semana. Olha aqui, ó, ficou bem fofinho. Coloquei as minhas latinhas aqui, ó, mas essas plantinhas logo, gente, vai ter que ser... As plantinhas vão ter que ser logo replantadas, porque elas estão enormes e estão dificultando a rega. Tá bem difícil de fazer a rega. Eu coloco água naquele regador com ponta, sabe, com a pontinha fina, e coloco bem ali para regar, mas está sendo bem difícil. Então, acho que futuramente eu vou tirar essas latinhas, tirar as plantinhas dessas latinhas e colocar em outros vasinhos e plantar talvez outras menores. Quando elas estão assim pequenininhas, elas ficam bem legais de serem regadas. Mas quando elas ficam grandes assim, ó, tipo essa daqui, ó, que essa daqui é uma Cali, olha só que linda que ela tá. Aí já tem que ficar afastando as folhas aqui, ó, para poder fazer a rega. Olha só que linda, fica muito fofa, né? Pena que a latinha desbota com o tempo, com o sol. Mas como elas estavam dentro de uma caixinha, uma estava encostadinha na outra, as latinhas ainda, apesar de meses, elas devem estar fazendo, acho que uns 7 meses nessas latinhas, se não mais. Se já não estão chegando a 1 ano. Então elas se manteram a cor ainda da embalagem. Mas colocando aqui do jeito que eu coloquei agora, provavelmente elas vão desbotar. Olha só, ficou tão fofinho, né? Vou começar mostrando para vocês essa primeira plantinha aqui. Ela tá um pouquinho desbotada, porque não tem dado muito sol, tá chovendo bastante, então ela desbotou. Ela tá numa latinha aqui que eu mesma pintei. Antes eu fazia o contorno com a caneta permanente, mas não deu muito certo, ela desbotou também. Agora eu tô fazendo os contornos das minhas latinhas com a tinta acrílica, com um pincel bem fininho, e tá ficando melhor. Aqui é um pouquinho de pelo do Luke, eu não sei como que veio parar aqui. E essa plantinha aqui é a Anacapserus, ela veio de um mercado. Se deu muito bem aqui. Olha o verso das folhas dela, que linda que é. Muito fofinha essa plantinha aqui. Linda, linda, linda. Até ela tava numa coloração bem mais bonita. Aí deixa eu mostrar essa Lawrence. Tá muito linda também, tá nessa bonequinha aqui, ó. Tá bem grande. Mas como tem um cantinho aqui para eu regar, eu deixei ela aqui. Só que não dá para deixar muito tempo, porque ela pode derrubar o vaso, né? Quando elas se inclinam assim. Aqui eu tenho a Texensis, que foi uma plantinha que a minha maior acabou melando. Aí eu consegui fazer uma mudinha. Eu destaquei várias folhinhas, e acabou que só deu essa mudinha. Tá bem fofinha aqui, plantada no vasinho de cerâmica. Olha só,
muito fofo. A cerâmica ela é bem mais fácil de furar do que as de porcelana. As de porcelana é bem duro, tem alguns que eu não consegui furar. Eu tinha uma xicrinha que eu tinha no banheiro, que estava lá sem uso, aí pensei, eu vou furar para plantar suculenta. E ela é tão bonitinha, só que aquela lá eu acho que é porcelana mesmo, gente. E aquela lá eu não consegui fazer o furo. Nem o meu marido conseguiu fazer o furo com a furadeira. Aí aqui eu tenho a Nite numa latinha de massa de tomate, que eu acho bem legal deixar o rótulo também, ó, vai desbotando, vai ficando bem show. Ah, eu acho bem legal assim também. Tá bem bonitinha essas duas aqui, enquanto ficam pequenininhas fica legal, né? Mas daí depois, quando elas crescem muito, tem que replantar, aí deixar uma só. Aqui eu tenho uma... Eu não lembro da identificação dela, vou deixar na edição do vídeo. Não sei se é uma Seven Star, tá nesse vasinho vermelhinho. É tão bonitinho esses vasinhos coloridos, né? Latinhas pintadas ou não pintadas. Enfeita bastante o nosso cantinho, né? Fica bem legal. Aqui eu fiz o replante recente dessa Ana Campseiros aqui, tinha uma sulua junto, aí eu fiz a poda da sulua, porque ela estava fazendo sombra sobre a Ana Campseiros, e aí quando uma forma sombra sobre a outra, acaba dando cochonilha. Aqui no meu cantinho sempre é assim, quando uma cresce mais que a outra fica lá embaixo da grandona, sempre acaba dando cochonilha. E olha só o caule como encheu de mudinhas, vai ficar bem legal. Muito fofa essa plantinha aqui também, fácil de cultivo, já tenho há muitos anos, para mais de 5 anos essas plantinhas aqui, a Ana Campseiros. Aqui eu tenho uma calanque muito fácil de cultivar, não dá nem para mexer muito aqui, ó, porque a beleza dela tá nas mudas que dá ao redor da folha. Se eu não me engano é Lavietirens, uma calanque. As calanques de maneira geral são fáceis de cultivar, né? Tem umas que são melindrosas, mas tem umas que são bem fáceis de cultivar. Aqui eu tenho o meu Tricodiadema denso, até tem uma folhinha aqui, deixa eu tirar aqui, opa, muito fofinho, tá dando uma brotaçãozinha aqui, ó. É uma plantinha bem lerdinha de crescimento, eu achei. Ela demora para crescer. E ela sentiu um pouquinho o sol daqui. Tanto que eu tive que colocar essa tela preta aqui, ó. Porque eu tinha limpado o meu Eternite na primavera e ele começou a refletir. Eu fiz uma boa limpeza nele. E aí eu tive que colocar essa tela preta e deixei aqui. Então, em dias que está muito quente, assim, tipo 32 graus, tá assim, tipo chegando a 37, tá muito quente, eu pego e coloco essa tela. Então é um tira e bota dessa tela. Hoje até tá nublado, o dia começou nublado, não sei se vai dar sol ainda, e então ela fica recuada. Deixa eu mostrar essa menina aqui que logo eu vou fazer poda para fazer mudinhas. Eu gosto mais de fazer as podas ao invés de estar fazendo berço, né? E também eu não sei se as mudinhas que são feitas de folha dessa daqui, que é a Albicans variegata, vai acabar dando mudinha variegata por folha. Então eu vou fazer a poda dela futuramente. Tá aqui nessa raposinha. Se eu não me engano, eu mostrei para vocês o replante dela. Tem muitos replantes aí no canal, muito linda essa planta, só tenho essa plantinha aqui, mas eu gosto de uma coleção mais compacta, mas mesmo assim eu vou fazer a poda futuramente dela para fazer mais mudas. Aqui eu tenho, eu acho que é uma Sinocrassula densa e rossulata, muito fofa também, tá desbotadinha. Eu adorei o meu cantinho aqui, que agora eu consegui fazer uma boa organização. E tirei um tempinho no final de semana, né, para fazer essa organização. Deixa eu mostrar essa daqui, também tá numa latinha pintada, tá sem decoração. E aqui eu tenho uma Oslo,
cresceu bastante, tem uma nite aqui, ó, logo elas vão ter que ser separadas. É aquele negócio que eu falei para vocês, né? A grandona aqui, a Suion, se eu não me engano, Suloa. Ai, eu me confundo com as duas, vou deixar na edição do vídeo aqui. Até teve uma querida inscrita aí que deixou até a identificação dela. Ah, Simone, é a tal. Vou deixar agora aí na edição do vídeo aí para vocês. Então, é aquela coisa. A grandona forma sombra sobre as outras e pode dar cochonilha aqui embaixo. Então, futuramente eu vou estar separando essas meninas aqui. Deixando provavelmente a menor, né? Uma das menores aqui e botando essa grandona em outro vaso. Deixa eu colocar aqui, ajeitar aqui, porque eu digo que eu vou fazer depois e aí eu vou fazer outras coisas e acabo não arrumando. Aqui eu tenho a Sedeveria Jet Beads, que tá bem lindona, olha só, tá muito fofa. Essa daqui é uma latinha pintada quando eu ainda não fazia as minhas pinturinhas. Aí agora eu tô me arriscando a fazer meus desenhos aí. Não sei se tá ficando muito legal, mas eu tô gostando porque é um outro hobby que eu adquiri, além de colecionar as plantinhas, agora pintando latinha, é muito legal, né? Essa Sedeveria Jet Beads aqui, ela tá com esse centro assim meio esverdeadinho por causa da falta de sol. O sol vem, vai, chove bastante, então por isso que ela fica assim. Mas ela cria muita cochonilha se não tomar sol, apesar de que não é só com o sol que ela vai, não é só na questão de você dar muito sol que a sua plantinha não vai dar cochonilha. Às vezes conta também com a saúde da planta, né? Aí então, deixa eu mostrar essa daqui, ó. Essa latinha que eu ganhei lá da Jo. Olha só que capricho que ela tem em fazer as latinhas também. Humilhou as minhas, né? Ai, tá muito fofa. E aqui tem essa menina aqui que eu não sei a identificação. Ela até tá precisando ser podada. Tô esperando vir uma lua boa para eu podar ela. Só que eu tô meio cismada de fazer poda agora no verão, porque o sol tá muito quente e as plantinhas que eu fiz poda agora no verão, elas não puderam ficar aqui no cantinho. Eu tive que tirar elas daqui, porque elas estavam bem sentidas, ficando até murchas. Aí deixa eu mostrar essa daqui. Essa daqui é uma latinha que eu fiz. Olha que linda essa daqui, com um desenho de alfazema. Tá muito fofa, né? Aqui é uma Zaragoza. Ai, lembrei. Muito fofinha, né? Ah, essas plantinhas nas latinhas ficam muito fofas, né? É uma plantinha que tem se mostrado muito fácil de cultivo aqui embaixo do telhado transparente, tá? Essa foi a primeira muda que eu fiz, que eu consegui da minha planta mãe, da planta maior. Então não é todas que eu cultivo lá fora. Aqui eu tenho outra Anacapserus. Olha só, tá pendente, tá muito bonita, olha só. Tem uma Lovely aqui no cantinho. Muito, muito linda essa plantinha também. Tá há muitos, muitos anos aqui comigo. Olha só. Tá para mais de 4 ou 5 anos essa plantinha, para ficar comprida desse jeito. Linda, é muito fofa. Aqui tem outro vasinho dela. Aqui até ficou um pouquinho de sujeirinha em cima. Olha aqui como ela é linda. Ela não gosta muito do sol forte não, gente. Aí então, o restante do tour eu mostro no outro dia e agora eu quero falar um pouquinho sobre o cacto amendoim. Até me pediram dicas sobre ele, mas o que eu tenho basicamente para falar sobre ele, gente, é que ele gosta do sol ameno, não gosta daquele sol forte. Pelo menos aqui na minha coleção eu cultivei ele um certo tempo lá embaixo do Eternite transparente e ele não gostou do calor. Gosta de umidade, mas assim, eu tenho percebido que quando eu rego abundantemente e encharco o substrato, ele começa a ficar com as folhinhas meio amarelas e sentidas. Então, faça mais regas, mas não faça a rega abundante. E solzinho da parte da manhã e durante todo o dia, muita, muita, muita claridade. Ele gosta muito de claridade. E eu fiz a adubação, acabou dando uma florzinha só, né, Maquis? E aí, quando o focinho do like aparece é para fazer o quê?
deixar seu like, né? E se inscrever no canal, né, meu filho? Então, eu fiz a adubação, acabou dando uma flor só e depois não deu mais. Fiquei feliz pra caramba, mas eu vou refazer a adubação e eu vou tirar também os bracinhos desse daqui, ó. Tipo esse aqui, ó, e vou fazer um outro vaso dele e vou colocar nesse novo substrato que eu mostrei para vocês. Então, futuramente eu vou fazer esse vaso e assim, gente, é só isso mesmo que eu tenho para falar sobre esse meninão aqui. E se ele fica muito na sombra, ele enche de cochonilha, e ele enche daquela cochonilha de carapaça que é hiper mega difícil de tirar, gente. Fica muito, muito feio. Então, muita luz, sol da parte da manhã, que ele se dá bem. Pelo menos é isso que eu tenho conseguido fazer no cultivo dele para ele ficar assim bonito, ó. Então dá para fazer a poda também, tu pode cortar ele aqui que ele começa a multiplicar. E assim, eu acho ele meio difícil de cultivar, ainda não peguei o jeito desse menino aqui. Também quero falar com vocês sobre o armazenamento da água da chuva. Aqui eu guardo a água da chuva até 2 semanas, porque ela começa a ficar verde. Para guardar a água da chuva teria que colocar cloro para ela não esverdear. E ela não é uma água potável e também não é boa para o nosso consumo, é só mesmo para as plantas. Mas eu só guardo ela também por um curto período de tempo, porque se guardar ela sem tratamento, ela fica verde, porque vai crescendo algas nela. Então, a melhor forma de utilizar a água da chuva ainda é colocar os vasos na chuva, na minha opinião, né? Do que ficar guardando a água da chuva. Sempre que eu guardo a água da chuva é por um curto período de tempo, tá? Menos de 2 semanas. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu guardo a água da chuva em baldes ou em garrafas PETs. E aí ela começa a ficar esverdeada. Essa daqui tá, se eu não me engano, 1 semana e meia. Ainda dá para eu utilizar, mas como choveu bastante e as minhas plantas foram regadas, todas elas foram regadas com água da chuva, eu vou jogar essa água fora. Então, eu prefiro ainda colocar as plantinhas na chuva, tirar os plásticos, como a minha bancada aqui da frente que toma sol da parte da manhã, e também quando guardar a água da chuva sempre cubra com plástico para que o mosquito da dengue não venha se reproduzir nessa água, né? Aí então, quando eu não preciso mais, eu não fico guardando, eu jogo fora. E deixa eu ver o fundo dessa água aqui, para ver se ela tá criando esse limo que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo aí já conhece, né? Ele tá começando a criar um limozinho verde aqui, ó. Bem lá no fundo lá, ó. Tá vendo lá, ó? Ah, tá dando para mostrar, ó. Tá vendo? Então, é por isso que eu não guardo ela muito tempo. Então, eu guardo tipo 2, 3 baldes para fazer a rega, principalmente das plantinhas que ficam lá no coberto, que tomam água, principalmente de mangueira, que é a água tratada. Então, sempre que chove, eu trago os vasos de lá para cá, ou coleto a água da chuva e levo para lá e rego aquelas plantinhas lá que são regadas principalmente por mangueira, que é a água tratada. Então, era isso que eu queria falar com vocês. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!